Boa noite, gente. Me chamo Plínio. Nós vamos nos ver bastante por aqui na ULI, alguns ciclos e durante a jornada de vocês aqui nestes 10 ciclos, tá? Nós temos uma missão, tá? Ô, Rodrigo, baixa um pouquinho aí, por favor, o microfone, senão... Valeu. Nós temos uma missão importante hoje, que é falar de Deus. Carnaval, terça-feira, né? Então, um dia bom para falar de Deus também. Às vezes precisa, né? Para resolver a semana. Hein? De qualquer sorte, vocês vêm de uma aula que é Conhecendo o Espiritismo. Quem assistiu a primeira aula? Pronto. E a gente vai trabalhar sempre aqui nesse ciclo conteúdos que não dá para vencer numa aula, né? A gente não vai conseguir vencer Deus numa aula, talvez nem numa encarnação, no século, no milênio, sei lá. Mas é uma ideia a gente olhar para o tema, discutir, trazer algumas reflexões. Não tem respostas, né? Assim, não imagine que você vai assistir uma aula de Deus e sair daqui com respostas sobre Deus. Eu pretendo devolvê-los para casa hoje com várias interrogações. Né? Então, a minha missão nessa terça-feira é colocar interrogações na mente das pessoas. Não só na terça, mas eu costumo fazer isso também na segunda, na quarta. Né? Eu gosto de fazer essas provocações que são, na verdade, as minhas próprias interrogações. Eu também não tenho respostas. Então, quando eu não der respostas, não é porque eu estou segurando a resposta, é porque eu também não tenho. Né? Então, estamos juntos. Quem tem o livro, só para eu mostrar, fazer uma propaganda, o livro do básico. Tem alguém aí? Pronto. Não chegou? Chegou? Está aí? Pronto, deixa eu usar aqui para fazer um marketing do livro, que é importante. Capa verde, arrasaram. Isso demonstra que eu estou tendo um problema de amarelão na certidão, porque a minha era capa vermelha, já tem outra capa. Quando você tem um livro que a capa sua é outra, né, significa que você está ficando velho. Capa verde, a edição nova. Então, esse livro aqui, gente, ele tem uma mágica que a Adenauer consegue fazer, que ele consegue sintetizar em 2 páginas o que a gente quase não dá conta de sintetizar em 2 horas. Né? Então, você vai ler 2 páginas, você vai ler a aula, que a gente se esforça para apertar em 2 horas de aula aqui. Mas é um poder de síntese bastante interessante, então seria bom se vocês criassem o hábito de ler o capítulo da aula antes de vir para a aula, porque você já vem com uma ideia do que vai ser tratado. Pensando em espírito, em psiquismo e tal, você já abre esse campo, né? A discussão desse tema já começa, né, a reverberar os conteúdos aí na sua mente, para que quando você chegue aqui, você já tenha um pouco de abertura, né, como espírito, como pessoa, para discutir o tema, tá bom? Um acordo, né, como é nosso primeiro encontro, provavelmente nessa vida, né, eu tenho um acordo que é o seguinte: perguntas que não tenham a ver com o tema e que eu sei que vai acontecer no ciclo 4, 6, 10, 8, eu vou dizer, olha, esse tema a gente vai ver lá no ciclo 7, na aula 14. Né? Eu sei um pouquinho das aulas assim, então eu vou, para a gente não abrir um portal e sair do tema. Né? A aula Deus normalmente não tem esses portais, mas tem umas aulas que tem umas perguntas que abrem um portal mágico aqui do lado e a gente não consegue voltar para a aula nunca mais. Da meia-noite a gente está aqui tentando completar o tema, né? E a gente só ganha o salário se a gente completa o plano de aula todo, né? O pessoal fica de olho ali, então. A gente só vai embora quando eu terminar o último slide, gente. São só 600... Não, mentira, eu diminui, são 436 slides. E aí, como é terça de carnaval, amanhã nem todo mundo trabalha, né? Dá para a gente estender um pouco. Ainda tem aquela pizza? Tem? Ah, tá. Para quem ficar para depois das 10 da noite, tem a pizza, tá? E a gente segue a discussão sobre Deus, que deve se resolver durante a madrugada. Fomos bem? Ok? Lembrando que a gente, né, tiver alguma dúvida, espera o microfone chegar e tal, para que a gente possa ter ouvir a pergunta direitinho, e também como a aula é gravada e transmitida depois, é importante que a pergunta seja feita no microfone. Fomos bem? Tudo certo? Então tá bom. Deus. Rodrigo, você baixa aqui a luz da frente? Obrigado. A concepção espírita de Deus e o significado da fé à luz do espiritismo. Basicamente, a gente vai tentar passar por esse conteúdo hoje, tá? Que é falar sobre Deus dentro de uma percepção espírita, entender um pouquinho a fé e entender o que o espiritismo percebe desse tema, para a gente levantar algumas questões e algumas reflexões. Rodriguinho, preciso do seu apoio técnico aqui.
Passe um slide aí para mim, só para... É o boicote do passador. Ah, foi. Acho que foi ele que passou. Ah, é o conector aí? Foi. Aí, valeu, obrigado. Vamos lá. Deus como causa necessária, a gente vai discutir um pouquinho sobre esse tema, entender isso num aspecto psicológico, entender isso a partir do Espiritismo. A percepção de Deus ao longo do tempo na humanidade, porque a gente está vivendo ao longo do tempo. Nós somos os espíritos lá da Grécia, de Roma, né, do Inca, do Maia, do Azteca, das tribos africanas. A gente já passou por várias culturas. Então, essa percepção de Deus é real para a gente também, não é só do livro de história. A gente, como espírito, vem vivendo essas culturas ao longo do tempo. Materialismo, espiritualismo e espiritismo, vamos passar rapidamente pelo conceito, só para a gente pontuar cada um dos três conceitos. Uma discussão importante sobre bem e mal, certo e errado, entender o que é isso, entender qual é o aspecto moral da concepção de Deus, né, o que tem a ver a percepção do bem e do mal. A prece como mecanismo de ligação a Deus, discutir um pouquinho a questão da prece, embora a gente vai estudar isso novamente em outros ciclos. A gente vai dar uma pincelada sobre a questão da prece aqui, já que a gente está falando de Deus. E, por fim, a fé e a compreensão de Deus a partir de uma perspectiva da doutrina espírita. Ok? É bem tranquilo, os temas são fáceis de resolver. Provavelmente, a gente, antes de acabar a aula, a gente já vai estar com tudo solucionado, né? Só tema que dá anos de discussão. Fomos bem aqui? Então tá bom. Primeiro, então, explicação da origem de tudo, Deus como causa necessária. Vamos pensar que nós, ao longo do tempo, historicamente, costumamos usar Deus como resposta para aquilo que a gente não sabe. Tá? Não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas a gente sempre coloca Deus como resposta daquilo que a gente não sabe. E, historicamente, a gente vem fazendo isso também. Então, teve uma época que a gente rezava para Deus para chover. Quando a gente entende que a chuva não é feita por Deus ou por São Pedro, que tem a torneira, que abre e fecha, a gente fala, opa, peraí, então, para chover tem que evaporar o rio, ou a água que está aqui na terra, formar uma nuvem, condensar e chover. Não tem São Pedro recebendo cartinha, ou e-mail, ou WhatsApp, ou Bluetooth, falando, chove, São Pedro. Aí corre alguém lá, abre a torneira e chove no lugar que está precisando, porque lá rezou mais do que o outro lugar. E aí se dá enchente, se chove demais, São Pedro, fecha a torneira aí, exagerou, né? Não é isso. Então você vê que a gente tinha um lugar de um místico, de um mágico, de um São Pedro da vida, né, da chuva. É São Pedro da chuva, gente? É, né? Só para garantir que eu não estou errando o santo. Se errar o santo, daí que não chove, né? E a gente vai para um lugar de entender que a chuva depende de uma condição climática, de um arranjo de várias variáveis para que a chuva aconteça. Ah, Plínio, mas nas tribos indígenas tem a dança da chuva. Tem, gente. E alguém aqui ainda acha que é a dança da chuva que faz chover na tribo, né? Então, se a gente ainda está nesse lugar, mas espera aí, no sertão, eu vi no sertão as pessoas rezando para chover, mas por que tem lugar que fica 8 meses sem chuva? É porque estão rezando pouco, realmente? Ou é porque é um lugar que o clima é quase desértico, porque a condição da montanha, o vento, e assim por diante, os rios já secaram, não tem o que evaporar, e naquele lugar não chove. Então, assim, existe uma explicação que a gente não coloca mais Deus ali. Então, toda vez que a gente não consegue explicar, a gente coloca Deus. Quando a gente compreende aquilo a partir de uma explicação científica, ou um entendimento, ou que a gente já alcançou aquele conhecimento, Deus sai da equação. Tá? Isso leva a gente para um lugar que é a resposta que a gente tem no Livro dos Espíritos, quando se pergunta o que é Deus, e a resposta é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Percebam que a inteligência suprema gera uma coerência das obras da criação. É bem provável, e a gente vai para esse lugar como ser humano, que quem criou tudo isso é muito inteligente. É o mais inteligente de todos.
né? Então a gente define que Deus é a inteligência suprema. Faz sentido. Porque se ele responde tudo que a gente não sabe, e tudo é tão perfeito, tudo funciona tão organizado, quando a gente estuda química, quando a gente vê a tabela periódica toda, né, organizada em tudo quanto é elemento, a gente vê o funcionamento do corpo, funcionamento da natureza, funcionamento do vento, da corrente sanguínea. A gente vai olhando essas coisas e fala, isso é tudo tão complexo, tão perfeitinho, tão funcional, que deve ter sido algo ou alguém com muita inteligência. Então a gente estabelece que Deus é a inteligência suprema. E quando a gente coloca causa primeira de todas as coisas, é porque a gente compreende Deus pelas suas obras. Então a gente não sabe explicar, não sabe o que é, não sabe de onde vem, mas a gente olha uma coisa e fala, nossa, só Deus para fazer isso. Não tem explicação. Né? Quem fez a cadeira, gente? Quem fez a cadeira? É pesada essa cadeira. Quem fez a cadeira? O homem? Não pode ser a mulher, não? Pessoal preconceituoso. O ser humano, pronto. Um ser humano que tem uma fábrica que tem metal, madeira, espuma e tecido. Tem uns 4 processos de indústria aqui. Né? Não dá para ser uma fábrica pequena, tem bastante coisa para fabricar aqui. Pronto. Então vamos pegar. Quem fez o metal? Que faz a cadeira? Siderúrgica, vamos ver? Só para fazer mais um nível. Quem fez o minério que a siderúrgica usou para fazer esse aço aqui? Deus. Já cheguei em Deus. 3 perguntas e já cheguei em Deus, gente. Sacaram? O tecido. Quem fez essa costura aqui? Costureira. Quem fez a costureira? O pai e a mãe dela. Né? Sacaram? Já vai chegar em Deus de novo. Então a gente chega em Deus porque a gente compreende Deus pelas suas obras. Não é porque a gente, ai Deus, meu Deus, todo mundo, não. É porque a gente é assim mesmo. A gente explica as obras a partir da concepção de quem criou, Deus. Né? E aí a gente vai entender então que essa resposta, ela atende a nossa busca por explicar o que é Deus. Porque a inteligência suprema, tudo aquilo que existe é tão perfeito que deve ter sido feito por alguém muito, muito mais que o ser humano. E todas as obras a gente faz 3 perguntas, no máximo 4, e chega em Deus. Se eu explorar um pouquinho mais, a gente 5 perguntas, Deus, pronto. Essa é a percepção de Deus que a gente usa a partir da resposta que está no livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, para quem está no Espiritismo, essa resposta explica Deus. Ficou tranquilo sobre Deus? Com essa resposta aqui não precisa mais discutir Deus, posso seguir a vida, cuidar de outras coisas? Está tudo bem para vocês? É isso mesmo, Deus é super inteligente e tudo que existe foi feito por Ele. Atende? Está tranquilo? Acabou as crises sobre Deus? 0 crise sobre Deus, podemos ir para casa, terminar de assistir os desfiles da escola de samba? Tem gente pensando nisso. Não? Claro, para mim não. Minha crise sobre Deus é bem maior. Vocês vão descobrir isso ao longo da ULI, quando vocês me encontrarem em outras aulas, até chegar lá no 10. Né? Minha questão com Deus é bem mais complexa do que ser a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. A pergunta é, mas eu não tenho questão com Deus. Acho que eu nem precisava vir nessa aula. Está tudo bem, Deus está resolvido. É causa primeira de todas as coisas. E na dúvida é a inteligência suprema. Gente, Deus não responde tudo, porque na prova de química, quando não sabia a questão, eu colocava, foi Deus, e dava 0. A professora não entendia que foi Deus. Se ela tivesse estudado Espiritismo, né, ela saberia. Né? O que causou aquele negócio de cálculo estequiométrico? Quem lembra disso? Né? 2 coisas para ver o que eu não sabia fazer a conta, eu colocava Deus, isso, mais isso igual a Deus. Não passava. Não passava, por quê? Porque não é só isso, é mais amplo que isso. Né? Brincadeiras à parte, a gente vem para um lugar no qual Adenauer... Quem leu aí o capítulo do livro sobre a aula de hoje? Alguém? Muito bom. Ponto, já ganhou um ponto, viu? Mais 9, está passado de ano. Qual que é a ideia? Adenauer traz uma proposta que Deus também é uma necessidade psicológica.
Por que Deus é uma necessidade psicológica? Porque nós, como seres humanos, precisamos de estabilidade psicológica. A gente busca estabilizar. Então, pense uma crise. Normalmente, a gente vai estudar isso um pouco lá no ciclo 10, então falta só 4 anos e meio, chega rápido. Né? A gente tem uma busca por resolver algumas questões importantes, que é de onde a gente veio, para que a gente existe e para onde a gente vai. Né? Então, de onde eu nasci, o que acontecia antes de eu nascer, para onde eu vou quando eu morrer, e para que eu existo? Para que serve esses 90 anos que eu vou viver aqui se eu cuidar do meu corpo físico? Essa necessidade psicológica de estabilizar isso, a gente atenua com Deus. Então, quando a gente está colocando Deus como uma necessidade psicológica, a gente está se apoiando na segurança de sua existência. Porque na dúvida, Deus... Sacaram isso? Aquilo que deixa a gente na crise, Deus... Deus vai resolvendo. A questão é que a gente vai se aprofundando, se autoconhecendo, buscando entender um pouco mais sobre o ser humano, sobre a vida, sobre a existência, sobre o espírito, sobre a reencarnação. E a gente vai afastando Deus de algumas questões e deixando ele em outro lugar. E a gente começa a assumir um lugar de, opa, aqui não é Deus não. Né? Primeira crise minha sobre Deus foi no vestibular. Eu sou da época que tinha vestibular, né? Aquele que você tinha que passar, saiu o nome do jornal e tal. E minha mãe rezando para eu não passar num lugar, que ela não queria que eu me mudasse da cidade, e eu estudando para passar. E quando eu chego para ela e falo, não passei, ela, graças a Deus. Eu falei, não é possível? Como que é graças a Deus que eu não passei? E aí entrou esse embate, foi meu primeiro embate sobre Deus. O segundo foi, se ela rezou para eu não passar, a mãe do cara que passou rezou para ele passar. E se ela rezasse para eu passar, e o cara também rezasse para eu passar, e só tinha uma vaga para 2? Né? Eram 80 vagas para 2.400 pessoas na faculdade que eu fiz. Gente, se 2.400... A minha mãe não rezou, então 2.399. Ela rezou para eu não passar, então ela já me tirou do jogo. E os 2.399 que rezaram para passar, Deus fez o quê? Jogou para cima, quem caiu em pé, ele escolheu para passar? Aí a gente vai falar, não, Plínio, mas é que uma parte das pessoas fez a parte deles. Tudo bem, então metade fez a parte deles. 1.200, além da mãe rezar para Deus passar, eles estudaram. 1.200 estudaram. Quem é o escolhido? Quem passa? Quem tem mais contato com Deus? Aquele que a mãe rezou mais terço durante o ano de estudo, do terceirão lá? Minha avó pôs meu nome no terço que ela reza diariamente, não deu certo. Então, não é sobre isso, na verdade. Né? Então, na prática, essa segurança, ela existe enquanto a gente não se coloca no lugar. Porque no momento em que eu entendo que para passar no concurso não vai ser só Deus que vai resolver, eu me coloquei no lugar. Agora, opa, sou eu tenho que estudar, vai passar quem tirar a maior nota. E eu não estou nem falando quando tem alguém que indica, tal, esquece isso por enquanto. Faz de conta que isso é só no Japão. Né? Aqui só passa quem estuda. Pronto. Aí, na prática, quando eu entendo que eu tenho que estudar, eu tirei Deus da equação. Não vai ser Deus que vai fazer eu passar no concurso. Deus saiu dessa equação. Se ele sai da equação, não é mais a segurança dele que vai me colocar aqui. E aí, gente, a gente vai para um outro aspecto, que é o ser humano por si só não se autoexplica. Por mais que eu compreenda que eu tenho que estudar para passar, tem Deus na minha equação. Eu não dou conta de me explicar. Né? Eu não dou conta de entender sem compreender um Deus, ou o que eu chamar de Deus, ou o Deus onde eu colocar, por si próprio. Então, quando a gente está falando que Deus é uma necessidade psicológica, adicionando isso à causa primeira de todas as coisas e inteligência suprema, eu estou dizendo que quando eu tenho Deus na equação, eu alivio as minhas tensões, aquelas que eu ainda não explico. Né? Porque se eu não compreendesse que era sobre quanto eu estudei para passar, eu só ia falar assim, ah, não, vai mais um ano de cursinho, porque ainda não está no tempo de Deus. Mas como eu compreendi que era quanto eu tinha que estudar, não foi mais um ano de cursinho porque era o tempo de Deus, foi um ano de cursinho porque eu não estudei o suficiente. Entenderam?
Mas a gente vai colocar Deus e tirar Deus à medida em que a gente for compreendendo que aquilo não se trata de Deus naquele lugar. Se a gente pegar antigamente, tinha o Deus do terremoto, se rezava para Deus para não tremer a terra. Certo? Em algum momento entendeu que treme a terra porque tem uma placa tectônica lá, geológica, se movendo, e que quando elas se movem, treme a terra, terremoto. Já prevê, já mede, já diz quando vai ser, avisa com 30 dias de antecedência. Né? Não é porque alguém está com a agenda de Deus que sabe, vai tremer Lima, no Peru, daqui a 30 dias. Não, isso não é a agenda de Deus que foi roubada e agora a gente sabe quando Deus vai tremer a terra. A gente entendeu que isso é geológico, não é Deus. Saiu Deus dessa equação. Percebem? Deu para entender essa ideia? Então, a gente vai aos poucos colocando a nossa percepção como ser humano e Deus vai mudando de lugar. Mas ainda assim, nós vamos entender Deus como uma necessidade psicológica para atenuar as nossas crises. Aquilo que a gente não explica, aquilo que a gente não dá conta. Tá? Então, essa é a explicação que a gente vai agregar para a percepção básica, que é causa primeira de todas as coisas, certo? E a gente vai se entendendo a natureza, os fenômenos, as coisas que a gente compreende a partir do que a gente tem de conhecimento e vai colocando Deus em um outro lugar que não é aquele. Não foi Deus que fez a cadeira, porque eu já sei que é uma fábrica, mas eu ainda não sei o metal, então ali foi Deus. Perceberam? Então, até onde eu vou. Agora, se eu tivesse alguma pessoa aqui, químico, sei lá, metalúrgico, ele fala, não, o metal foi feito assim, a partir da mistura do ferro com não sei o quê, entenderam? Aí para ele já não era Deus ali, Deus ainda ia na próxima camada. Então até onde a gente conhece, a gente assume e entende a compreensão. Ao longo do tempo, se a gente perceber isso, a percepção de Deus vai se modificando à medida em que o ser humano, que somos nós, quando eu falo ao longo do tempo, vocês se percebem ao longo do tempo? Fica bom assim? Ao longo do tempo, lá em 1600, era eu também lá, né? A gente estava lá. Cada um em algum lugar do planeta, aí, uns desencanados, outros encanados. Né? Mas quando eu falo ao longo do tempo, eu estou falando da nossa história. Não é a história. Eu não tinha essa percepção quando eu estudei história na escola. Se eu tivesse, era mais fácil. Né? Era só falar sobre mim 400 anos atrás. Né? Tinha que estar certo. A professora não ia poder falar, porque ela também não lembrava. Mas a ideia é a gente perceber que, ao longo do tempo, a percepção de Deus vai se modificando. Por quê? Porque a nossa concepção da realidade vai se modificando. E isso não precisa ir muito longe. Né? Quem tem aí mais ou menos a minha geração, que é a década de 80, viu muita modificação. Né? Conviveu com vó. Imagina, a gente nasceu em... Né, eu nasci em 78. Minha avó, com quem eu convivi, bisavó, nasceu em 1913. Então, imagina, é uma intergeracional gigantesca. 1913 para 1980. Imagine o que tem de diferença aí, né? Minha filha não acredita que eu entregava meus trabalhos de faculdade com máquina de datilografar. Ela acha que aquilo é de museu. Ela fala, não, pai, mentira. Não é possível que você fazia trabalho datilografado. Eu tinha uma Remington, 2 cores, com fitinha de apagar, gente. Ganhei do meu avô, era incrível aquilo. A máquina de escrever Ninja Power, era o iPhone 17, né? Mas ela não consegue entender que isso é realidade. Então, vocês provavelmente têm vários exemplos disso. O que eu quero dizer com isso? Que a percepção de Deus vai evoluir à medida em que a gente se evoluir também como espírito. Olha só para essa linha do tempo aqui. Ó. Inicialmente, Deus era atribuído aos fenômenos da natureza. Deus do trovão. Bom, um trovão lá, Deus está bravo. Né? O que a gente fez de errado? Deus está bravo. Reunião na tribo. Fizemos algo de errado. Deus está bravo. Está fazendo barulhos assustadores. Mandando tempestades. Né? Aí, muito nervoso, raio. Pá, parte a árvore. Nossa, Deus está muito bravo. Percebem? E era esse o nosso entendimento. Um mês sem chover. Deus está nos castigando por alguma coisa. Então, os fenômenos da natureza associados à intervenção divina e a gente se relacionando com isso porque a gente não tem explicação. Né? Imagina, todo trovão tem um raio, a gente só não viu todos os raios. Né? O trovão vem depois do raio. Por quê? Porque o som é mais lento que a luz. Ah, era isso?
Achava que era Deus brabo mandando. Entenderam? Então imagina a gente explicar isso para a gente mesmo de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. Que loucura. Ah, é assim? Ah, tá bom então. É quando duas nuvens se encostam e tem descarga elétrica. Né? Percebem? Quanto isso explica? Então, lá naquela época, não. Tinha um Deus ali, nervoso, trovejando, relampeando, escasseando a chuva, né? Fazendo com que aquilo que a gente começou a aprender a plantar, quando a gente começou a aprender a plantar e não precisava mais caçar, aí ficou sem chover. Deus está bravo porque a gente está querendo dar uma de mãe natureza, plantando as coisas. Olha que loucura. É como a gente concebia a vida. E a nossa percepção de Deus era compatível com isso. Então a gente sempre lidou com a satisfação ou insatisfação dos deuses. Né? Maré subia, inundava a praia, as casas que eu coloquei na beira da praia, mar levou. Nossa, Deus não quer que a gente... Né? E levava, começa de novo. A nossa relação com o divino nessa época, estou falando aí de 3, 4 mil anos, a gente estava sempre atrelado à satisfação e insatisfação. Será que a gente não é um pouquinho assim hoje? Percebem? Enquanto a gente ainda é primitivo nessa percepção, eu estou falando de 3.000 anos atrás. Quem não passa por essa percepção? Nossa, Deus está querendo me apertar o juízo aqui porque eu fiz alguma coisa errada. Ó, mesma coisa, gente. A gente não atualizou isso. Então a provocação que a gente tem para fazer sobre Deus é: será que eu não estou tão primitivo ainda na relação? Será que eu não estou lidando com a satisfação e a insatisfação de Deus? Será que eu não estou atribuindo a Deus coisas que não são relacionadas a Deus? Eu entro em crise quando eu estou no sinaleiro pagando a parcela 46 do meu carro e tem um adesivo no mesmo carro da frente. Foi Deus quem me deu. Eu falei, pô, que contato é esse que eu não tenho? Será que é isso mesmo? Foi Deus que deu o carro para a pessoa? Esse contato eu estou distante de ter, né? Até porque eu fico nessas crises, quando que ele vai pagar meus boletos? Nunca, né? Se eu não tivesse essas crises, talvez eu tivesse mais possibilidade de ser o premiado. Mas, brincadeiras à parte, a gente olhar para o lugar que a gente coloca Deus nas explicações que nos faltam. Né? E não posso acreditar que a gente vai participar de uma entrevista de emprego e aí achar que vai ser chamado, daí recebe um WhatsApp dizendo muito obrigado por ter participado, mas a gente preencheu a vaga de outra maneira. Aí você pensa, no tempo de Deus, não devia ser essa que Deus preparou para mim. É sério isso? Que a gente vai lidar assim com as coisas? É Deus que está dizendo, você vai trabalhar aqui nessa empresa. Você não vai. Você vai esperar porque não está no seu tempo. Né? Ou é a vaga, ou é o currículo, ou é a competição mesmo, de 100 pessoas, só tem uma vaga, 99 vai ser fora do tempo de Deus, e uma vai ser no tempo de Deus. Aí você está dirigindo, olhando o celular, bate atrás. Né? Foi distração, não tem nada a ver com Deus. Aí você não está olhando no celular, você freia a tempo e não bate. Foi atenção, não foi Deus. Foi freio que funcionou, tempo de resposta. Né? Não teve Deus ali. Né? Eu embarcando, eu viajo, eu trabalho, minha mãe vai com Deus. Falei, mãe, vou com o piloto. Eu entro na... Moço, posso tirar uma foto? Bata uma fotinho com o piloto. Mãe, ó, piloto, como é o seu nome? Márcio. Mãe, vou indo com o Márcio. Deus está ao lado. Volta, posso tirar mais uma foto? Mãe, esse é o copiloto. Não tem Deus aqui. Aí ela fala, mas ele está aí com eles. Minha mãe ainda insiste, né, na dialética comigo. Deu, mãe, não tem uma terceira cadeira para Deus aqui na cabine do avião. Ele não precisa sentar, ele vai em pé, ela vai tentando. Fala, mãe, depois que decola, ninguém pode ficar em pé. Só iria Deus se tivesse uma cadeira ali na cabine. Ah, você não tem jeito. Eu falei, não tenho, porque quem está pilotando o avião é o piloto e o copiloto. Ah, não. Por que eu tenho que pôr Deus no piloto do avião? Vamos colocar Deus em outro lugar, tirar ele desse lugar material, tirar ele da decisão do concurso, tirar ele, né? Vamos tentar olhar para o lugar, porque senão a gente vai estar usando Deus do mesmo jeito que a gente usava 4.000 anos atrás. Ó. A gente trabalhou isso muito na substituição. Quando eu entendo que chuva é uma causa natural, que terremoto é uma causa natural, o que eu faço com o Deus do trovão? Né?
quando minha mãe entender que quem pilota o avião é o piloto, o que ela faz com o Deus que ela mandou ir comigo na viagem? Percebem? Depois que a gente tira Deus por substituição às causas naturais, quando eu entendo que chuva é chuva, terremoto é terremoto, né? Enchente é enchente, onda grande é onda grande porque a maré subiu e tal, eu entro num momento da história, e nós, né? Estou falando de nós todos nessa época, que é uma época lá remota ainda, de litolatria, totemismo, ou seja, uma das ilhas não foi inundada pelo maremoto e tinha uma pedra com formato de pena de índio. Agora aquela pedra é o deus da ilha, porque defendeu a ilha. Mas essa ilha era 1 metro mais alta que as vizinhas, por isso que ela foi a única que não afundou, com a água que subiu 1 metro. Não é possível que eu ache que uma pedra com formato de pena de índio é o deus que protegeu a ilha, mas era o que cabia a gente. Olhando o de hoje fica muito simples, né? É claro que uma pedra com formato de pena de índio não protege a ilha de uma elevação do nível do mar. Mas, nesse momento, a gente atribui aquele lugar, porque é a única explicação que a gente tem. E aí a gente começa a construir totens com formato de carranca, com formato de, né, para espantar maus espíritos. Ou seja, a gente começa a criar uma relação e usando toda essa estrutura para atribuir a isso o Deus, já que agora a gente entendeu que a chuva, que o raio, que o sol não são os deuses. Não é mais o Deus Sol. Agora é o Deus Pedra. É o Deus Totem, que a gente teve uma visão e construiu um totem no formato, né, de uma carranca. O barco que tem uma carranca na frente não como fala, não sucumbiu à tempestade. Voltou, falou, opa, então ali tem uma proteção. E a gente vai para um lugar que é o culto às imagens. E isso se perpetua ao longo dos séculos e séculos e séculos até hoje. Mas Deus Pedra é muito antigo. Quem tem pedrinha da chapada azul, verdinha, que traz prosperidade e protege contra o mal olhado? Né? É a mesma coisa. Será que tem um Deus da pedrinha da chapada? Fracionar o Deus em milhões de pedrinhas. Porque, né? Todo mundo tem uma pedrinha dessa no colar, não sei aonde, na casa, na plantinha, né? A planta que protege o mal olhado na porta de casa, e aí seca quando a pessoa passa. Essa pessoa estava com uma energia ruim, porque a planta sugou energia. Então a gente vai indo para esses lugares para explicar algumas coisas, mas não é muito diferente, gente. Só que eu estou falando aqui de 1000 a.C., 2 a.C. Então, o que a gente está provocando é onde é que a gente vai colocar esse Deus, e será que a gente não está muito primitivo, né? Porque no final, quando a gente substitui as imagens, a gente coloca as pessoas sagradas. Tem um médium lá no Egito que consegue ver o futuro e o passado, pronto, aí é Deus. Ou é Deus ou é o contatinho direto de Deus. E a gente começa a viver uma era toda, muitos séculos, colocando Deus no lugar das pessoas sagradas, sacerdotisas, né? E representantes de Deus na Terra. E a gente vai, e a gente segue nisso. Tem um monte de pessoas que a gente atribui aí um sagrado à pessoa e usa ela como referência de acesso a Deus ou o próprio Deus. Isso não está muito distante do que a gente vive hoje também. Né? Então, a provocação aqui é entender que a percepção de Deus vai mudando à medida em que a gente vai mudando a nossa percepção do humano e da relação com o divino, com esse sagrado. Né? Então, não é um absurdo pensar que a gente achava que tinha uma pedra na ponta da ilha que protegia a ilha toda. Porque a gente ainda usa um colarzinho com uma pedrinha de uma cor, com formatinho, não sei do que, como proteção. Então, é o mesmo resquício do divino na pedrinha. Que agora não é uma pedra gigante, né, na ponta da casa, mas é uma pedrinha que eu uso no colar. É a mesma relação de proteção, de busca de proteção, de segurança psicológica. Lembram do primeiro slide? Né? Quando eu estou usando uma pedrinha de proteção, é a busca da segurança. Tem um divino ali aplicado naquela pedra. Né? E a pedra que eu olhar, que alguém falar, que disse que veio, vai servir. Porque a proteção sai muito mais da minha mente do que da pedra que está no meu pescoço. Né? E assim como era, né, na pedra lá da ponta da ilha, né, as pessoas olhavam para aquela pedra e entendiam que aquela ilha era protegida, e isso dava força para eles lidarem com as intempéries, tal, porque tinha uma pedra lá que protegia eles.
Percebem isso? Então, a provocação é entender quanto disso ainda está no nosso psiquismo, quanto disso ainda permeia a nossa relação com o divino, e quanto para a gente, ainda que a gente tenha atualizado algumas questões em relação a Deus, a gente ainda atua como a gente atuava no primitivo, nessa relação com Deus. Né? Trabalhando na satisfação ou na insatisfação, quando... Não, foi no tempo de Deus. Não, Deus sabe o que faz. Deus escreve certo por linhas tortas. Deus não mata, mas castiga. Até tudo falas relacionadas à nossa visão ainda primitiva da relação com Deus. Tá? Então, a provocação aqui é a gente perceber que esse Deus é uma percepção nossa ao longo da história, das civilizações, e ver quanto a gente ainda traz nessa percepção, a percepção primitiva da relação com Deus, tá? Dick. Então, professor Carolina, nessa pauta, eu tenho uma perspectiva de usufruto das plantas e ervas com potencialidades medicinais. E muitas delas estão ligadas à potencialidade energética também, pelo estudo que fazemos. Então, eu acho que aí a gente combina a habilidade das plantas, né, a competência das plantas, com a competência do homem de contribuir para que o processo se estabeleça mentalmente. Nesse caso, você está destituindo, no caso, esse poder das ervas, ou não? É porque o homem coloca tudo, evocando como se fosse ali um Deus que vai operar um milagre, sem que ele faça a sua parte. Eu não consegui entender. Merece umas 3 horas de discussão sua pergunta, mas né, vamos só fazer uma pincelada. Na sua própria fala não tem Deus na equação, né? A energia da planta, a química da planta, a força mental de quem está usando, mas não tem Deus nessa equação. Você entende? Então está tudo bem. E assim, se a gente pensar numa cura, né, pensando aí numa pagelança, uma perspectiva de uso das plantas, da cura, das ervas medicinais e tal, a gente não está falando de um Deus que opera a planta, a gente está falando de uma pessoa que manipula a energia, que tem a energia da planta, né? Então você vê que está fora da equação o Deus, né? Agora, se eu vou lá para trás e nesse ritual tem um Deus que interfere na planta, aí eu estou olhando para, peraí, será que realmente é Deus que pega a planta e a energia da planta e a química da planta e a força mental de quem está manipulando ali? Né? Não precisa Deus nessa equação, na minha visão pessoal, entende? Tá, eu só vou fazer uma tréplica, não. Não, vai lá, enfim, fique tranquilo. Então, a minha visão de Deus, ela está como, assim, na verdade, eu sou Deus. Né? Na minha perspectiva, eu sou Deus. E o que me afasta dela, e que traz as mazelas humanas, inclusive, que vivenciamos, é justamente a vinculação à atividade externa. Né? Dentro de uma filosofia, eu sou, enfim. Então, é intrigante discutir isso, porque eu sempre me coloco também no centro. Sim. Né? Eu tenho essa competência. Quando eu me afasto, aí sim, é que tudo desregra. Né? Eu não atribuo a algo fora de mim. Sim, a potência viva em mim. Tá ótimo. Não sei se eu estou viajando também. Não, é uma viagem. Tudo é uma viagem, né? A minha viagem é a mais viagem. A diferença é que eu estou com o microfone e estou aqui na frente. Mas é tudo uma viagem. Mas é uma viagem boa, porque você vê que tudo isso daqui é Deus fora. Né? Deus fora. Deus na pedra, Deus na imagem, Deus na pessoa lá fora, Deus na chuva, Deus no trovão. Não tem Deus dentro aqui ainda. E Deus de dentro para fora talvez seja uma boa solução. Né? E se você se apresenta como Deus, resolve o problema de muita gente que não tem Deus. É só passar o WhatsApp e a gente já tem um contato de Deus. Né? Então, assim, brincadeira à parte, talvez seja essa a solução. Né? Quando a gente começar a sentir Deus de dentro para fora. Porque aqui, ó, é a percepção de Deus ao longo do tempo, mas aqui não tem nenhum Deus de dentro para fora. É sempre o Deus de fora para dentro. É a gente usando um Deus lá fora, um Deus pedra, um Deus imagem. Né? Então, sua reflexão é bem boa. Tá? A gente vai para essa reflexão ainda hoje. Aguarde cenas dos próximos slides. Então, qual que é a ideia ao longo do tempo? Medo e curiosidade em explicar, desvendar mistérios, baseado em momentos históricos e localidade. Lógico, se eu tive um super terremoto num lugar, é natural que a gente tenha uma crise com o Deus do terremoto. Né?
Se eu tive um tsunami num lugar, é natural que a crise seja com o Deus dos mares, que engoliu a terra. Entenderam? Então, na prática, a gente vai vivenciar as experiências em busca de desvendar mistérios baseado na época e no local. Né? Então, cada local, né, não faz sentido para quem é do Mato Grosso falar em seca, Deus da seca, que reza para Deus para chover. Faz sentido aqui no sertão, que não chove 8 meses. Né? Lá chove sempre, é mais inundado do que seco. Né? Então, são percepções bem práticas, né, da mesma época, mas que levam a gente para um lugar de entender. Por que que tem lugares que o Deus tem a ver com o mar, com proteção, com as divindades da água? Porque é tudo pescador. Faz total sentido, né? Eu tenho que sair pescar, tenho que pegar um barco e ir para dentro do mar e voltar 3 dias depois. Qual Deus que eu vou me relacionar? O Deus da água, o Deus da proteção, o Deus da fartura da pesca, né? Agora, se é lá no meio do Brasil, não tem um mar, não tem o Deus vai ser o da floresta, né? O Deus da caça, entenderam? Então, isso ao longo do tempo vai funcionar também. A gente vai ter a percepção e a concepção em explicar as coisas correlacionadas ao que eu estava vivendo naquela época. E o mais interessante é pensar como espírito imortal que carrega no seu perispírito, né? A gente vai estudar isso aí ao longo das aulas desse semestre, para quem ainda não teve contato com essa estrutura, que a ideia é que a gente grava as experiências, né, na mente que fica no perispírito e leva isso para as próximas encarnações. Então, a gente vai ter isso, a gente vai ter o Deus da chuva, o Deus da seca, o Deus do mar, o Deus da terra, porque a gente viveu em várias culturas, em várias civilizações, em várias épocas. A gente já viveu esses divinos de maneira diferente. A gente já viveu várias experiências em várias civilizações, em várias épocas diferentes. Tá? Vamos bem? Bom, aí a gente tem um olhar, ó, só para compreender. E aí explica um pouquinho essa percepção. Ao longo da humanidade, a gente tem períodos de politeísmo, períodos de Deus totem, períodos de Deus homem-herói, Deus arquiteto do universo, um único Deus, Deus criador, Deus pai, né, que mandou seu filho. Então, assim, vários momentos da história, nós, como espíritos, vivenciamos perspectivas de Deus diferentes. Né? E a gente está agora, 2025, 26, né? Viramos 2026 agora, a partir de uma percepção. Aqui. Mas e como é lá na África? E como é lá na Índia? E como é, entenderam? Ainda na mesma época, mas com diversas concepções culturais, impregnando a nossa percepção de Deus de forma diferente. Tá? Então, isso me leva para um lugar, e é uma discussão importante aqui na ULI, que é sobre as verdades. Né? Não é porque eu estou aqui na frente com o microfone que eu estou dizendo a verdade sobre Deus. Eu estou trazendo uma reflexão a partir de um olhar meu e de um plano de aula. Mas, disso tudo que a gente viu, para mim, a grande provocação é que, talvez, cada um tenha uma visão de Deus. Né? Ela mesma acabou de falar que ela mesma é Deus. Né? Já vou querer esse contato, porque eu não estou dando conta de encontrar. Se eu não der conta e, né, vencer meu boleto, eu posso, né, e aí dar uma ajuda a Deus. Né? Vocês entenderam? Eu brinco assim, porque é um tema, né, puxado, mas para a gente fazer de forma leve. Espera aí, então. Então quer dizer que pode, nessa sala tem 30 pessoas, tem 30 Deus diferentes aqui. Pelo menos a partir da percepção que eu tenho de Deus. Ah, se é um só e cada um vê de um jeito, também pode ser. Não sei, sinceramente não sei. Eu só sei que sim, talvez funcione ser o que eu sinto e o que eu percebo e é o que eu construo. Ou seja, eu entendo Deus dessa forma porque é o que eu sinto. Você entende de outro jeito, você de outro, né? E assim por diante. Tá? Isso, se a gente olhar ao longo do tempo, foi assim que aconteceu. Né? Porque o Deus de 1300 é diferente do Deus de 1500, no mesmo lugar. Lá em casa, o Deus é diferente para 4 pessoas. Na mesma casa. Pensa aí. Minha mãe acha que o Deus é piloto. Aí eu vou correr na montanha, é o Deus da corrida da montanha. Eu falei, mas esse Deus é ninja universal, né? Porque ele pilota avião e corre na montanha. Né? Então, assim, e passa no concurso, e ajuda a vender, e ajuda a bater meta da empresa. Né? Minha avó reza para eu bater meta na empresa. Então, né? Falo, pô, vó, tem Deus vendedor, a senhora arrasa, né? Por quê? Porque é um olhar sobre o que ela deseja de bom, mas ela está usando Deus para um lugar que não tem Deus.
Na moral, Deus não vai fechar pedido para mim, né? Eu nem estou com essa moral, não tem esse contato, né? Entenderam? Percebem? Essa é a reflexão. A título de entendimento, e para quem quiser se aprofundar um pouquinho, Tomás de Aquino, no século XIII, tentou explicar de forma filosófica a existência de Deus. Então, ele fez uma construção que são as vias tomistas. Não sei se vocês já tiveram contato com esse conteúdo. E ele escreveu 5 vias explicando Deus de forma intelectiva e filosófica, ou seja, usando a lógica e a filosofia para explicar Deus. Primeira via, que era a via do movimento, então ele falava que deve haver um primeiro motor imóvel, que é Deus, ou seja, Deus põe tudo em movimento, mas ele é imóvel. Era a explicação dele. Tudo que se move é por causa de Deus. E Deus é imóvel, é um imóvel que move tudo. Ou seja, tudo que anda, tudo que funciona, tudo que está vivo, foi Deus que pôs em marcha. Essa era a primeira via. A segunda via, ele fala que é causa eficiente. Ele diz que Deus... isso aqui é mais ou menos parecido com causa primeira de todas as coisas. Deus é a causa incausada. Então, Deus causa tudo, mas ninguém causa Deus. É a explicação do ovo e da galinha. Já tiveram esse looping? Quem criou o ovo? A galinha. E de onde veio a galinha? Do ovo. Mas se precisa de um ovo para vir uma galinha, como fizeram o primeiro ovo? Não, fizeram a primeira galinha. Mas quem fez a primeira galinha sem ovo? É uma crise básica, que é exatamente isso. Então, quando a gente coloca aqui, Tomás de Aquino faz isso, ele fala, Deus é causa sem causa, não tem causa, porque ele começou tudo, ele foi apertando o botão e começando tudo que a gente não consegue explicar de onde começou. Tudo que precisa ter um primeiro, que a gente não sabe a resposta, ele fala, é Deus, que é a causa incausada. Resolve a crise. A terceira via, a via da contingência. Eu estou resumindo, tá? Porque é um tema mais teórico, mas só para vocês conhecerem. Deve haver uma causa necessária de existência, que é Deus. Ou seja, existem coisas no mundo que são contingentes, não precisam existir e poderiam não existir. Tem coisa que não precisa existir, não poderia existir na visão dele. Mas tem uma coisa que precisaria existir, que é Deus. Então, a colocação dele é a via da contingência. Nada existiria se não existisse Deus. Então, a causa necessária da existência é Deus. Aí ele zera o assunto, fala, não, relaxa, porque tudo que existe, existe porque está tudo bem. E se não precisasse existir, vai tirando, mas chega uma hora não tem como tirar. É Deus, Deus não tem como tirar. Então, é aquela coisa da causa primeira. A causa primeira não pode sumir, né? Senão nada existe. Quarta via, via dos graus de perfeição. Deve haver algo supremamente perfeito que sirva como padrão máximo da perfeição, que é Deus. Então, ele entende que tudo aquilo que vai se aperfeiçoando vem de algo que é perfeito, que é Deus. E, por fim, a quinta via, Tomás de Aquino fala o seguinte, via da ordem, que é a ideia da inteligência suprema. Há uma ordem e um propósito discerníveis no mundo natural, essa ordem não pode ser resultado do acaso. Ou seja, as coisas são feitas numa sequência natural, né, da natureza, que acontece, e não é o acaso, mas foi causada por uma inteligência superior, que organiza tudo, que faz tudo funcionar, que é Deus. Né? E aí explicaria, por exemplo, a primeira galinha sem ovo, e aí ela segue. Né? Ou o primeiro ovo sem galinha, e daí nasce a galinha. Mas aí o ovo precisaria de uma galinha para chocar. Essa crise eu tenho sempre, eu não vou estender ela para vocês, que vai ser doido. Por uma terça-feira de carnaval, acho que é crise demais, né? O ovo e a galinha. A questão é que toda vez que eu como ovo, eu fico pensando no primeiro ovo ou na primeira galinha. É sobre isso. Foi bem? Então aqui é né, para quem nunca teve contato com esse conteúdo, dá para pesquisar, tal, ele é bem mais complexo que isso, é só um resumo aí, que é uma explicação lógica e filosófica que Tomás de Aquino se ocupou de fazer no século XIII, hein? A gente está aqui em 2025, lá no século XIII ele já estava bugado nesse nível aí. Ó. Vamos lá, estamos indo bem, gente? Tá belezinha? Materialismo, espiritualismo e espiritismo. Então é só uma passagem, né, também, não dá para vencer temas como esse, porque tem muita filosofia e muito conhecimento por trás dessas 3 palavras, mas só para a gente fazer um comparativo e entender um pouquinho cada um. Primeiro, o materialismo é um movimento de oposição à deificação de tudo, ou seja, ele vem dizer assim, ó, não tem Deus, é material, matéria, não tem algo supremo por trás. Né? É pragmático e empírico, ou seja, se não der para experimentar e não comprovar por experiência, não existe. Né? Então, Deus sai da equação, né? A alma sai da equação, sai tudo. Tem uma corrente do materialismo mais, como fala,
conservadora, que é o niilismo, que é mais rigorosa, né? Nada existe além do que detectamos pelos nossos sentidos. Ou seja, se eu não vejo, não pego, não cheiro, não ouço, não existe. Né? Então, é materialismo puro. Negação de qualquer fenômeno de origem subjetiva. Algo que esteja por trás da matéria também não existe. Então, a pessoa que é materialista fala, não, está vivo aqui, quando morrer, morreu, acabou, não tem nada por trás. Não tem um sujeito, um subjetivo, não tem alma. Né? Nega a vida após a morte, é óbvio, porque se não tem o que nada além da matéria, a matéria morreu, morreu. Né? E a vida material é a única que existe. Essa é uma concepção, então, da vida a partir de uma visão materialista, né? O materialismo. Bem superficial, né? Para a gente não ampliar, porque não é a proposta dessa aula discutir o materialismo. Mas dá para entender que aqui tem uma oposição a tudo que é não material. Quando a gente fala em espiritualismo, a gente está falando de uma percepção que surge lá no tribal, onde colocam o Deus como responsável pelos fenômenos da natureza, como a gente falou das primeiras percepções de Deus. Não tem como explicar um trovão, um raio, uma enchente, uma super onda na ilha, tal. Eu falo, deve ter alguém aí, um superior nervoso com o que a gente fez ontem e agora a gente está sendo castigado. Então, começa uma visão espiritual, ou seja, existe um espírito superior, tomando decisões e, de alguma forma, dirigindo aquilo que a gente não sabe explicar. Concebe a existência de algo além da matéria. O corpo como instrumento para a alma viver no mundo material. Certo? Então, começa a ter uma percepção, a partir do espiritualismo, de alma. Né? Pré- e pós-existência. Ou seja, a alma, antes da gente nascer, já existe, nasce, tem um corpo, vive e morre e vai para algum lugar. Por isso que civilizações enterravam as pessoas importantes com as pessoas que trabalhavam, com os bens, com as moedas, com a roupa, para que quando saísse do outro lado, sabe lá Deus como, né? Ia estar com as coisas que precisava. Né? Várias civilizações tinham vários rituais de morte, pós-morte, né? Enterro, velório e tal, que preocupados com como a alma ia conduzir depois dali, sem as coisas, né? Aspecto moral começa a atuar porque fica uma questão relevante para a continuidade da vida pós-morte. Então, olha só, se você fez tudo direitinho, no pós-morte você vai ser recompensado. Se você aprontou um pouco, talvez não seja tão fácil. Se você aprontou muito, vai ser castigado. Começa a vir um aspecto moral. Né? As religiões começam a trazer um aspecto moral como regulador do comportamento, enquanto a gente está no corpo, para que a alma tenha seu destino pós-morte. Então, o espiritualismo já traz essas concepções e vê que a gente começa a lidar com as questões da religião aqui já, né? Da religiosidade e tal, de Deus, de como vai, para onde vai, o que acontece, o que não acontece. Né? A moral que a religião traz para regular as relações humanas já começa a aparecer. Certo? Quando a gente fala de espiritismo, a gente vai entender que já é um espiritualismo de uma percepção mais profunda. Né? Kardec coloca isso de uma forma muito clara, né? Ele organiza o Pentateuco trazendo questões, explicando respostas para questões materialistas, questões espiritualistas, e a gente vem para um lugar de fé raciocinada em bases lógicas, claras e emocionais. Ou seja, está escrito lá. Né? Para quem já leu aí, pelo menos, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, tal, sabe que tem respostas concretas para várias questões da época. Né? Não podemos deixar de lembrar que isso é de 160 anos atrás, 150 anos atrás, então já está um pouco descontextualizado, muita coisa que a gente pode usar como base, mas que a gente precisa contextualizar para que seja válido. Né? De uma certa forma, ele propõe uma fé com discernimento. Não é só acreditar por acreditar, é uma fé já que traz uma concepção de discernir as coisas, entender, compreender. Né? O Espiritismo acolhe a ciência, né? Kardec fala isso claramente. Né? A ciência vai continuar estudando depois que isso daqui for escrito. Né? E aí acolham o que a ciência trouxer, caso isso não seja a realidade daqui a 50, 100 anos. Então, essa é uma coisa interessante do Espiritismo, que ele prevê a própria evolução da doutrina espírita. Né? Existência do espírito e suas ocupações após a morte.
Ou seja, trazendo uma humanização da vida espiritual. O Espiritismo, e depois, principalmente aí na nossa realidade aqui de Chico Xavier, tal, com os livros todos que ele psicografou, mostram ocupações da vida após-morte. Ou seja, o espírito, ao desencarnar, vai se ocupar, vai ter o que fazer, vai ter tarefas, vai viver também desencarnado até a próxima encarnação. Então, ele propõe uma humanização da vida espiritual. Não é uma alma que vai passar por um julgamento ou por uma decisão se fica ou se vai para o céu, se vai para o inferno. É um espírito que vai estar numa transição para se preparar para a próxima encarnação. Mas com vários relatos, em vários livros, de vida espiritual, né? De vida nesse lugar do desencarnado, de atividade, de tarefa, de continuidade. Né? Então a gente vai estudar isso com mais detalhes aqui na ULI, para quem está tendo os primeiros contatos, mas na prática o Espiritismo traz essa perspectiva de humanização. Tá? E principalmente atribui aí a evolução como inexorável, é um dos princípios do Espiritismo, portanto, nós temos processos evolutivos do espírito. A gente vai ter 3 aulas de reencarnação aqui que vão ocupar bastante esse tema, e a gente vai ter a aula 4, que é de evolução, tal, que vai dar para vocês entenderem um pouco mais detalhadamente essa concepção do Espiritismo em relação à evolução, ao processo evolutivo do espírito. Tá? Então, isso é a comparação materialismo, espiritualismo e espiritismo. Ok? Deus para espiritismo. Como fica Deus para espiritismo? A gente já falou lá no início da aula sobre a ideia de que o livro dos Espíritos traz a resposta para o que é Deus, né? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então a gente vai entender Deus para o espiritismo como uma inteligência suprema. Rodrigo, tem uma pilhinha aí? Está acabando aqui do passador. A pilha. Está bem fraquinha a luz. Se tiver uma pilha aí, a gente troca. Causa primeira de todas as coisas, não antropomórfico, ou seja, não é um Deus com formato de humano, né? Não é um Deus humano. Né? Não tem um Deus poderosão, barbudo, com cajado na mão, batendo e fazendo o trovão cair, não. Né? Cai o raio, faz o barulho do cajado, não é isso. O universo como consequência da vontade de Deus, sim, porque se ele é causa primeira de todas as coisas, tá bem fraquinho assim a luz, se tiver uma pilhinha nova. Olha aí. Criador das leis universais, a gente vai ter uma aula aqui sobre leis de Deus, que são as leis que estão descritas no Pentateuco, que são as leis que a gente entende como relacionadas para o espiritismo, a evolução do espírito, né? E, portanto, já que Deus criou todas as coisas, a inteligência suprema, a gente vai conceber ele como criador do espírito. Né? Então, esse é o Deus para o espiritismo. É a concepção que a gente tem de Deus dentro da doutrina espírita. Pronto. Quem sabe faz ao vivo, né? Com o Rodrigo aqui a gente resolve tudo. Fomos bem, gente? Na percepção aqui de Deus? Depois da crise toda que eu coloco de Deus, eu trago um Deus organizado aqui nesse slide. Você viu? É só para garantir meu emprego, gente. 8h30, hora da gente reorganizar Deus. A gente já bagunçou um pouco. Agora a gente vai para a segunda etapa de bagunçar Deus, né? O bem e o mal. Pronto. Aqui entra uma questão importante, né? Quem ainda separa a vida entre certo e errado? Né? Pensa aí, hoje é terça-feira, pensa para trás de agora, de 7h30 que você chegou aqui, qual foi a última vez que você pensou isso está certo, isso está errado? Na porta, né? A pessoa foi entregar o crachá e falou, está errado. Né? Não estacionar, né? Entenderam? A gente tem ainda uma percepção da vida muito rasa, separando o mundo entre certo e errado, entre bem e mal. Né? E quando a gente amplia isso para bem e mal, piora. Porque a gente se acha do bem e julga aqueles todos que estão contrários à nossa verdade como sendo os do mal. Né? Você vê que eu estou pensando antes de falar, você viu como eu estou, né? Você se sentindo. É porque eu costumo dar uma bagunçada mais séria nisso, e aí eu tenho que ser assim, moderado, porque é o ciclo 1, né? A gente vai se encontrar no 3, no 4, aí eu posso ter um pouquinho mais de. No 10 chegou lá, chegou já fortalecido, pronto para a desconstrução. Mas o que acontece? A gente tem que pensar o seguinte, ó, quer ver?
Vamos pensar no assaltante do sinaleiro, certo? A pessoa que assalta no sinaleiro é do bem ou é do mal? É um assaltante, gente. A gente está no sinaleiro, a pessoa vem e te assalta. Quebra o vidro e leva sua bolsa embora. Sem mais violência, só para ficar básico. Né? Levou sua bolsa com o seu celular, sua carteira, seu cartão de crédito, que vai passar no chip até R$200 até acabar o saldo. Né? Porque ele levou o celular, você não tem como bloquear o cartão, dá tempo de ele passar tudo. Pronto. Essa pessoa é do bem ou do mal? Quem acha que essa pessoa é do mal, levanta a mão. Quem acha que essa pessoa é do bem, levanta a mão. Vocês estão contratando espíritos encarnados para aula? Que eu estou vendo um monte de gente sem levantar a mão aqui. É só para fazer quórum, né? Estão tudo votando, os encarnados que não estão votando. Gente, vamos lá, tem que votar, não tem meio do caminho. Quem acha que essa pessoa que assaltou no sinaleiro sua bolsa, com seu celular, seu chip, passou o cartão loucamente, é do mal, levanta a mão. Não, não tem. Hoje é só assim ou não, é bem mal, ó, é dois lados. Quem acha que essa pessoa é do bem, levanta a mão. Vocês não vão votar mesmo, né, gente? Quem não vota, perde ponto no boletim, viu? Ó, vamos lá então, vamos facilitar. Quem aqui assaltaria no sinaleiro, levanta a mão. 1, 2, 3. Não dá para formar quadrilha ainda, preciso de mais assaltantes. Quem aqui, se tivesse passando fome, tivesse tentado tudo, trabalhar, não tivesse conseguido, assaltaria no sinaleiro, levanta a mão. Opa, 6, 7, fome já aumenta um pouquinho o número de ladrões. Quem aqui com 3 filhos pequenos em casa, passando fome, sem ter o que comer, assaltaria no sinaleiro, levanta a mão. Ué, desistiram? Para comer, assalto, para dar de comer o filho, não assalta, gente? O que é isso? Cadê a maternidade de vocês? Ou já aprenderam esses primeiros? Gente, a real é a seguinte. A gente precisa entender que não tem bem e mal. Tem contingência. Se eu apertar um pouquinho aqui, quem aqui mataria? Já matou, não vou perguntar para não comprometer, tá? Quem aqui mataria, levanta a mão. Não importa se depende, mataria então. Mataria, ponto final. Independente do depende, mataria. Tem mais gente que mata do que assalta no sinaleiro. Vocês são violentos, hein? 14 pessoas matariam, 8 assaltariam a bolsa. A gente assalta a bolsa antes. Mata se precisar. Quem aqui mataria alguém se alguém entrasse na casa, na sua casa, armado, e você é armado? Você mataria ou deixaria ele entrar armado e ficaria olhando? Opa, aumentou o número de gente que mata. Agora você está lá, você está na sala armado, por coincidência, você não anda armado, mas tem uma arma ali, é só uma coincidência. Aí passa um cara armado em direção ao quarto dos seus filhos, você atira ou fica assistindo? Atira. Quem atiraria? Pronto, todo mundo mataria. Quem não mataria, aí não deu certo, não serviu para o meu exemplo, mas ajudou, obrigado. Mataria, se eu apertar o juízo aqui, mataria. Só eu contar a história um pouquinho mais doída que mataria. A questão toda é a gente pensar, então todo mundo aqui é mal? Quem mata é do bem ou é do mal? Depende, se for você é do bem, né? Se for o ladrão é do mal. Não importa o propósito, matou, gente, tirou a vida do outro, é do mal. Depende, então matar a pessoa é do bem. Porque se eu matei um bandido, eu sou do bem. Não, tirou a vida. O bandido é do mal? Mas você estava assaltando a bolsa agora há pouco para dar de comer da filha, então vocês são do mal também? A pessoa tirou a vida do ladrão ou o espírito dele é imortal? Não, mas veja só, depende se a pessoa é boa de tiro, que se ela errou o tiro, ela só mandou ele para o hospital. Não morreu, entendeu? Não, a gente está falando de matar a pessoa, a gente não está discutindo o imortal, essa é outra história, ninguém morre para sempre, só morre ali e nasce de novo. Mas se pensar nisso, a gente vai sair matando todo mundo para nascer de novo, não vai dar certo. Né? Boa ideia. Cuidado, hein? O que eu quero provocar para vocês pensarem sobre bem e mal é o seguinte. A gente tem que parar de separar o mundo entre certo e errado e bem e mal. Né? Porque se a gente ainda está nesse lugar de porque faltou comida, assalta a pessoa, e no risco de ser assaltado mata, a gente também está em essa possibilidade. Então o mal também está na gente.
Na minha percepção, eu estou vendo aí que a gente está tirando a vida. E a gente não pode tirar a vida de ninguém. Não pode? Eu estou treinado para atropelar se vier me assaltar. Eu já sei como fazer. Eu me abaixo, acelero. Eu sou baixinho, eu fico embaixo do volante. Só vou ver a pessoa, passou. Se eu ver que ela está se mexendo, eu engato a ré, dou mais uma garantida e vou embora. Eu sou treinado para isso. Por que eu não posso tirar a vida de um cara que quer tirar a minha? Quer dizer que você tem essa competência? Tem essa competência, essa maldade toda dentro de mim. Cuidado comigo. Se for aquele pessoal que assaltar, se for ver o meu carro, deixa eu pegar e pega o de trás, porque eu estou treinado para atropelar. Não vou deixar assaltar sem tentar matar. Percebe? Sou mauzão? Horrível. E aí? Estou com um carro blindado, o cara está de revólver na minha frente, eu fico deixando ele atirar? Não, eu passo por cima. Tá tudo bem, estou treinado para isso, gente. Espero que eu dê conta se isso acontecer. Espero que não aconteça, mas se acontecer, minha mente está preparada para reagir desse jeito. Nossa, Plínio, como que você está dando aula no centro espírita pensando assim? Não é? Podia eu ser o cara do assalto, né, gente? Olha, já estou bem melhor, né? Meu exemplo podia ser ao contrário, né? Estou treinado para pular quando alguém que for assaltar tentar me atropelar. Ó, seria pior. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a gente tem que reconhecer aquilo que a gente é. Se eu fizer meia dúzia de perguntas, todo mundo aqui mata, gente. Duvido que alguém deixe alguém matar um filho na sua frente, podendo matar o cara que está matando seu filho. Duvido. Que evolução é essa? Está nesse nível? Não, é espírito, meu filho faz parte do campo dele, da predisposição. Pode matar meu filho, depois me mata e está tudo certo. Oxe, dando para matar o cara, você mata rapidinho, se livrou do problema. O que é isso? Falta de valor à vida. Ah, mas era um ladrão. Não importa, é valor à vida. É o que a senhora falou. É valor à vida. Eu estou tirando a vida de alguém. Estou certo em tirar a vida da pessoa? Não. Só estou fazendo o que é possível para mim. Em situação de risco, eu prefiro tirar a vida da pessoa do que arriscar a minha vida. Assim como provavelmente a grande maioria de vocês. Estamos juntos? Se precisar, a senhora me diz que eu estou treinado para atropelar. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo para não amar mais o teu próximo do que a você, não. Boa, é uma boa explicação também. Já tem um álibi, né? Se precisar, advogado, eu te ligo. Na prática é isso. Então, assim, o que eu quero que a gente compreenda de alguma forma é que a gente pare de julgar loucamente, achando que a gente que está sendo assaltado é o do bem, a vítima, o certinho, porque em alguma situação que a gente simulou aqui brincando, não é nem a vida real, é só uma simulação hipotética. A gente já viu assaltante, matador, né? Só na simulação, no dia do carnaval ainda, gente, que era para estar tudo tranquilo. Imagina se é um dia nervoso. Imagina se é um dia que você teve problema de manhã, a pessoa já joga a cadeira aqui para treinar, né? Percebe isso? Então, é sobre acolher a nossa maldade e saber como que eu lido com essa maldade. Como que eu trabalho isso, né? Ah, Plínio, então, o que é para fazer? Para deixar a pessoa me assaltar e atirar loucamente? Não estou dizendo que a gente tem que ser do bem. Estou dizendo que a gente tem que lidar com a realidade até onde a gente dá conta. A questão é, não dá para a gente ficar entendendo que a pessoa que assalta é do mal e eu que sou assaltado sou do bem. Porque talvez numa contingência da semana seguinte eu que vou assaltar. E eu estou pegando um extremo que fica mais fácil, dá uma raivinha também, que é bom, né, para a gente pensar. Mas se fosse num básico? Né, se fosse numa coisa mais básica, num troco que veio a mais. Tem pesquisas em empresas que entregas a mais não são devolvidas, entregas a menos são reclamadas. E aí? Quem é do bem, quem é do mal? Percebe isso? Então, se errar para mais, é meu, a empresa errou. Se errar para menos, eu reclamo loucamente, porque não é um absurdo, como que entregou a menos? Então, de alguma forma, é a gente olhar o mundo a partir da lente que a gente tem, reconhecendo o que a gente ainda não tem. Sim, eu ainda tenho capacidade, competência e incompetência, na verdade, para tirar a vida de alguém. Se a minha vida estiver em risco, eu tiro da pessoa. E se eu puder, claro, às vezes eu não posso, porque a pessoa é muito mais hábil que eu para tirar a vida dos outros.
né? Porque eu nem arma tenho. Hoje, na cantina, a mulher me deu um troco a mais, né? E eu corrigi e tal, né, fiz ela me dar o troco certo. Eu não sinto que isso me faz uma pessoa do bem, vamos dizer assim. Não é isso mesmo. Não é, o fato de devolver o que não é seu é o básico, né? Mas será que se eu não falasse nada, eu seria uma pessoa do mal? É, boa pergunta. Vou deixar essa para você levar para casa e pensar durante a semana. Essa a pergunta. É isso que eu estou fazendo aqui faz 20 minutos. Sua explicação é a mesma, seu exemplo é o mesmo exercício. Né? Então eu sou do mal porque eu fiquei com o troco, eu estou precisando. Tem uma conta para pagar amanhã que vai cortar minha luz. Deus operou pela menina do caixa e me deu um troco em dobro. Gente, é isso. Estou conversando com Deus. Ele dá o carro para as pessoas, ele não pode me dar um troquinho para eu pagar a conta de luz? Né? Boa crise, né? Obrigado pelo exemplo, foi ótimo. Eu combinei com a menina do caixa, inclusive, o senhor passou no teste, parabéns. Foi, gente? A ideia? Olha só a crise, ó. Existem aspectos morais na crença de Deus. Né? A crença em Deus vem carregada de aspectos morais porque ela é estruturada pelas religiões. As religiões são carregadas de aspectos morais. Será que tem que ter aspecto moral em Deus? Né? Deus escreve certo por linhas tortas. Como que alguém escreve certo por linhas tortas, gente? Como que escreve certo por linhas tortas? Só Deus mesmo, né, que é a inteligência suprema, que ele deve dar conta. Então ele faz o caixa da menina furar para ele poder pagar a conta da coelba dele. Isso é escrever certo por linhas tortas, né? Reprova um para o outro passar. Isso é escrever certo por linhas tortas. Porque se você tem 2 candidatos e uma vaga, um vai ter que perder. Deus faz o cara perder para o outro ganhar? Ou ele só faz o outro ganhar? E quem perde é o outro. Sabe essas crises? É para a gente olhar para isso que talvez Deus não esteja nesse lugar de aspecto moral. Mas na nossa percepção de Deus, Deus está no aspecto moral. E se a bolsa que eu assaltei não tivesse dinheiro dentro? Pô, Deus, eu já quebrei uma regra, já quebrei um vidro, corri o risco da pessoa de ser o Plínio e ele me atropelar, porque ele está treinado para atropelar quando eu assalto. E na moral, a pessoa não tinha dinheiro na carteira e o cartão estava sem crédito. Não adiantou nada, não resolveu o meu problema. Foi só um teste, né? Perceberam isso? Então, se a gente olhar para esse lugar e tirar o aspecto moral, a gente vai ter que pôr Deus em outro lugar. Ele não vai mais ser o Deus que faz chover. Não é mais o Deus do certo e errado. Porque a gente trabalha, opera Deus a partir do bem e do mal, com medo do castigo, das punições, buscando recompensa. Pô, eu tenho uma amiga que fez uma novena, sei lá o que, lá para Deus, e se ele ajudasse ela a ser eleita vereadora da cidade dela lá, porque ela era do bem, que ela tinha que ser uma vereadora que ia mudar a história da política na cidade dela, ela ia descalço até Aparecida e voltar 280 quilômetros. Ela fez isso, ela foi eleita e foi descalço 280 quilômetros até Aparecida para pagar a promessa. Durou um mandato só, porque era muito do bem. Eu falei, não deu pouco. Prometa ir, sei lá, para Belém, né? Vai dar 2.500 quilômetros, quem sabe dure 4 mandatos para dar tempo de você fazer seus projetos. Percebe que não é isso? É uma barganha antiga, né? Uma barganha do Deus do terremoto ainda. Ó, recompensa, punição, castigo. A gente pode olhar o mal como a ausência do bem. Né? Sim, eu sou mal em várias coisas ainda. Eu opero trabalhando para fazer o bem e tal, mas se apertar é bem provável que saia algo de mal ainda, porque tem isso dentro de mim. Só o fato de eu ficar pensando que eu vou atropelar quem vem me assaltar já demonstra quanto eu sou mauzão, como a senhora falou. Né? Ah, é o indicado? Não sei, é o que eu penso se acontecer. Se tiver isso e eu conseguir operar dessa forma, vai ser isso que vai acontecer. Agora, talvez fosse mal se eu passasse 4 vezes por cima, depois que eu atropelei a primeira, né?
Aí já tinha um grauzinho de maldade a mais. Percebe isso? É critério moral. Ah, então e se eu passar para garantir 4 vezes por cima, eu sou mais mal do que aquele que só passou uma vez? Não, vocês já estão achando mal normal, viu? Claro que eu sou. Passei 4 vezes por cima do cara, uma vez era suficiente, já me livrei. Por que eu tenho que passar? Já estamos juntos, já estamos na maldade, já dá para formar uma dupla. Percebem isso? Aí já está querendo ser o salvador do planeta, né? Para garantir que ele não assalte o próximo, né? Aí você viu como a maldade vai reunindo as quadrilhas em torno da maldade? Pode ser a impossibilidade de enxergar o bem? Pode. Eu ainda não consigo enxergar o bem. Eu ainda acho que a forma de resolver a fome dos meus filhos é roubando. Não consigo enxergar outra forma. É minha limitação, que é mais fácil, é o caminho que eu consegui. Eu não consegui achar outra via. Eu não estou defendendo ninguém, eu estou mostrando que isso é um ser humano que ainda não enxerga o bem como base. Do assalto do sinaleiro para reunir meia dúzia de gente aqui com capacidade de criar uma estratégia para assaltar um banco, é só definir o tamanho da necessidade, gente. Percebem isso? Então é a mesma característica. Aí a gente vai dizer no Espiritismo que o mal é o desconhecimento das leis de Deus. Quando a gente estudar as leis de Deus aqui do Pentateuco, que vai ser, ainda nesse ciclo, vocês vão olhar um pouco para esse tema, vocês vão entender que existem alguns critérios no Espiritismo que determinam, né, como sendo algo de evolução moral, mas que a gente pode começar a questionar também. Pode ir. Foi? Acho que antes de tudo a gente tem que procurar distinguir o bem. Acho que antes de tudo a gente tem que procurar distinguir o que é o bem, né? Refletir sobre isso tudo. Uma vez estabelecido isso, a gente se aferrar àquela ideia, àquele princípio, né? De não vou me desapegar dessa não violência de jeito nenhum, né? Ah, mas o cara vai matar você, vai matar o filho. Mas eu estou tão aferrado a esse pensamento de não violência que eu prefiro que ele me mate, tal. Eu acho que isso, se não é totalmente o bem, mas vamos dizer assim, me empurraria um pouco mais nessa direção. Eu acho que está legal, tal, mas isso deve ser lá por 4.380, tal. 2026 está longe disso. Otimista. Não é assim, não, eu acho que é o seguinte, não é sobre o bem e o mal. É sobre a gente entender, porque o bem vai mudar pelo critério moral. O bem na África não é o bem nos Estados Unidos, não é o bem, né? Por isso que a gente tem que tentar achar o que é o bem, né? Essa é uma pergunta boa, né? O que é o bem? A grande questão que a gente está provocando aqui é, se a gente está revisando Deus como conceito e como percepção de Deus, vale a gente olhar para o que tem de critério moral atribuído a Deus. E entender que não é sobre critério moral, então não é sobre bem e mal. Deus é do bem ou é do mal? Essa pergunta é boa, hein? Criei agora, cuidado, é nessa hora que eu sou demitido. Deus é do bem ou do mal, gente? Quem acha que Deus é do bem, levanta a mão. Agora, cuidado que Deus está vendo, hein? Quem acha que Deus é do mal, levanta a mão. Quem não acha nada, Deus vai levar, hein? Sacou? Perceberam isso? Gente, na moral, se tem um concurso com 2 vagas e 4 candidatos, para os 2 que reprovaram, Deus é do bem ou do mal? Eles rezaram para passar. Merecimento? O que é merecimento? Merecimento é contato? Deus não é do bem ou do mal, não tem critério moral associado a Deus, não tem como atribuir isso. Mas a gente barganha dessa forma. Sabe por quê? Porque quando não deu certo, a resposta é, foi no tempo de Deus, Ele está guardando algo melhor para você. Tá nada, você perdeu a vaga, mané, estudou pouco. Que tempo de Deus, nada, você perdeu a vaga, vai estudar, vai melhorar seu currículo, vai focar mais, né? Colocar a cara no caderno lá para ver se passa. Percebem isso? Então, a gente tem que olhar para sair do critério
maniqueísta que fala que é certo e errado, separar entre dois polos. Deus não tem que ter associação a critério moral. É outra coisa. Quando ela fala que o Deus é ela, né, isso é muito legal, é super louco, porque ela se achar Deus é demais. Acabei de conhecer ela, já estou achando ela meio exagerada. Né? Porque ela está falando que Deus é ela. Mas e esse Deus que a gente fala que está dentro da gente, de dentro para fora, será que não é isso mesmo? Mas é uma desconstrução importante, porque se ela for Deus, foi ela que me reprovou na USP. Aí nós vamos ter que se acertar lá fora. Minha mãe falou com ela, e ela falou, vamos deletar o nome do Plínio aqui, ó. Percebe? Porque minha mãe falou, graças a Deus, quando eu contei para ela que não passei. E eu tinha estudado, gente. Mas quem dá conta de combater a reza de mãe, gente? Ainda mais associada com a minha avó, que reza 1 terço por dia desde que nasceu. Já era, não tem como passar. Pode estudar à vontade. Ó, perceba o seguinte, ó. O mal como inerente ao próprio ser humano. Gente, com 4 perguntas eu montei uma quadrilha aqui. Na 5ª pergunta a gente já ia montar um assalto ao banco amanhã, que é quarta-feira, o povo está voltando no meio do carnaval, meio distraído, então a gente já conseguia. Não precisou muito. Eu acabei de conhecer vocês, a gente nem está tão acostumado a andar junto. Já montou uma quadrilha. Para assaltar no sinaleiro, então, tinha 30. A gente assaltava de arrastão. Percebem isso como é inerente a gente? Então, é inerente. Tem uma questão dentro da gente que a gente precisa lidar, que a gente precisa reconhecer, que a gente precisa olhar e falar, tudo bem, reconheci, entendi, faço o que com isso agora? Né? Aplico na autodefesa, porque na lei dos homens isso está protegido. Pronto, ó, coloquei meu mal num lugar saudável. Né? Eu só vou atropelar quando for em legítima defesa. Agora eu vou atropelar quando eu estou com raiva, porque o cara atravessou na minha frente, aí já tem um problema. Eu vou adequando, mas isso não me deixa menos mal do que o cara que desceu com o extintor na mão e saiu batendo na pessoa no sinaleiro. É o mesmo mal. Só que um está aplicado de um jeito, outro de outro. Percebem? É reconhecer isso na gente como humano e entender que isso é uma característica nossa. Onde eu vou aplicar isso? Como eu vou aplicar isso? O que eu vou fazer com essa energia? O que eu vou fazer com essa raiva? O que eu vou fazer com essa energia? Que é uma energia, eu posso converter ela em alguma coisa positiva? Posso deixar ela para uma hora de emergência, de instinto, de sobrevivência? Né? Porque essa coisa de autodefesa, né, ela é instintiva, ela é você sobrevivendo. Então, deixa para esse lugar, minha maldade, que já está legal. Mas Gandhi, né, pode me prender, está tudo bem. De novo, Gandhi, você vai ser assim, na boa? Vou, tá bom. Passa, sai, consegue liberar, fica lá um ano costurando na... E aí, claro, pois não, vamos lá de novo. Oxe, eu já tinha explodido 3 vezes o presídio, matado os caras que me buscaram. Então, está muito evoluído. Está incrivelmente evoluído. Eu já tinha dado claro, faz todo sentido, vou preso de novo. Percebe isso? Olha como demonstra como ele lida com a questão. Né? Quanto ele dá conta de lidar com a injustiça que chega nele. Então, é sobre isso que a gente está falando. Tá? Quanto eu dou conta de lidar com alguém me assaltando. Quanto eu dou conta de lidar com essa situação? Tá? Foi? Fomos bem? Com bem ou mal? Bem ou mal? Mal, bem? Prece. A prece, gente, começa com uma reflexão importante. A gente tem a percepção de Deus ao longo do tempo e a gente tem, né, nessa aula, a gente vem construindo uma ideia para vocês perceberem, para a gente perceber juntos, que de alguma maneira a gente ainda está primitivo em algumas relações com Deus. Né? Não é muito diferente eu rezar para passar no concurso e eu rezar para chover. Né? Eu rezar para a colheita ser melhor, para a planta germinar no tempo certo. Né? Então, de alguma maneira, a gente tem que olhar para a prece como um mecanismo de ligação a Deus. E a primeira pergunta é, pedir e agradecer a quem? Né? O que é isso? A prece é de pedir e agradecer? Pedir e agradecer não é a mesma coisa que o Deus de 3.000 anos atrás?
quando a colega fala, eu tirei Deus desse lugar de fora, está dentro. Então eu vou pedir para que eu reaja amanhã. Parece bom. Né? Essa é a minha prece hoje. Eu falo, amanhã eu tenho que ser muito bom. Né? Hoje eu estava assim, semana de 3 dias, vou ter que ser muito bom, vou ter que fazer 3 dias 5 dias em 3. Né? Não vou dizer, Deus, compense, por favor, as vendas de segunda e terça, porque foi feriado. Começa a cair venda de segunda e terça acumulada. Imagina, estava todo mundo no carnaval, ninguém estava lembrando de mandar pedido. Não tem Deus que resolva a meta da semana com 2 dias de feriado. Para quem é de venda sabe o que eu estou falando. De alguma maneira, a relação da prece tem que olhar para esse lugar aqui e falar, poxa, estou pedindo, estou agradecendo. A quem? Vocês já pararam para olhar para isso? Né? Para quem eu estou pedindo e agradecendo mesmo? Será que não está no automático? Porque quando minha mãe fala para eu ter uma boa viagem, eu olho para o outro e falo, capricha aí, hein, preciso chegar. Né? Então, de alguma maneira, é a gente olhar para isso daqui e ver qual é a nossa relação com Deus, para que a gente tenha uma prece efetiva. Né? E aí a provocação da sintonia com o divino, que é esse Deus, que cada um tem uma percepção, e não tem o Deus certo, né? Tá claro isso, né? Estou conduzindo para a gente pensar assim, não tem um Deus certo ou errado. Tem o Deus a partir da sua percepção. Se o seu Deus ajuda a passar no concurso, beleza, mas fique sem estudar para ver se eu que estudei não passo no seu lugar. Não tem Deus certo que resolva. Agora, faça a sua parte, faça uma potencialização, crie uma conexão com o divino que lhe dá tranquilidade, serenidade para responder a prova direito, para chegar bem lá, para dar conta de colocar todo o conteúdo, né, no dia da prova, tal. Opa, nós estamos começando o que a colega trouxe, que é um divino em sintonia com algo interno. Talvez aquela percepção de centelha divina, da gente ser uma partezinha desse Deus, da gente ser o próprio Deus, sei lá, né, não sei realmente. É uma provocação que ainda é provocação para mim. Mas que ele não está no externo, no piloto, no cara que corrige a prova, no banco que paga meus boletos, né? Não está lá. Então, de alguma maneira, quando a gente faz essa provocação da prece, como uma elevação do pensamento, uma mudança de padrão vibratório em direção a um divino interno, a gente está se conectando com o nosso Deus, a nossa percepção de Deus, a de cada um, a sua, né? Ou seja, a minha percepção de Deus. Eu faço essa prece, eu elevo meu pensamento, eu coloco minha vibração nessa sintonia e falo, opa, eu estou potencializando, eu estou trabalhando um aspecto energético a partir do pensamento. Lá no ciclo 2, na aula 7, a gente vai estudar fluidos. Né? A gente vai falar um pouco disso, a gente vai falar da energia, da vibração. De alguma maneira, a gente vai falar de sintonia e vibração na próxima aula também, né? Espíritos, né? É isso? Né? Então, a gente fala um pouquinho sobre isso também, sintonia e vibração, como que a gente estabelece isso. Depois tem a aula 9 também, que vai falar um pouquinho sobre isso, vida espiritual. De alguma maneira, a gente vai trabalhar uma conexão com espíritos amigos e família espiritual, mas independente de estar encarnado ou não. Né? Porque quando eu estou num apuro relacionado a assuntos jurídicos, eu ligo para um amigo espiritual chamado meu advogado. Quando eu tenho alguma dor que eu não sei explicar, eu ligo para um amigo espiritual chamado médico. Só que ele está encarnado. Então, nesse momento de prece, de sintonia, será que eu não posso pensar a partir de uma forma mais pragmática de me relacionar com esse divino e fazer uma conexão com algo que faça sentido? Com o que eu sinto de verdade? Ou eu vou ter que atribuir isso a alguém superior que resolve meus problemas? Essa relação é uma relação ainda primitiva. Se é com alguém superior que sabe tudo, que resolve, que é no tempo dele, o que eu estou fazendo na vida? Adianta eu estudar se quem decide quem vai passar no concurso é o Deus? Veja aí como a gente se diminui nessa hora.
Adianta eu comer tudo direitinho, fazer os exercícios, ir no médico periodicamente, se quem decide sobre a minha saúde é Deus? Olha como eu me desempodero nessa relação. Agora, se eu entro em sintonia com algo que eu concebo de Deus, com a minha percepção de Deus, com esse Deus que eu compreendo, e sinto que me fortalece para eu ser quem eu sou, para eu dar conta de fazer a dieta, para eu dar conta de acordar às 5 da manhã e ir na academia, porque só pagar a academia não resolve. Por que Deus não resolve minha academia se eu estou pagando ela direitinho? Eu tenho que ir nessas horas. Acontece com vocês também? Eu não tenho solução, tem que ir. Acordar e ir. Então, de alguma maneira, é olhar para esse lugar e entender que a prece, como uma forma psíquica, né, de mentalizar, de se conectar, de fazer sintonia, leva a gente por uma influência no físico, no psicológico e no espiritual. Claro, porque a gente está mentalizando, está pensando, está se conectando, está estabelecendo conexão. Betinho, está com o microfone aí? Então, de alguma maneira, o que eu quero que vocês olhem é, será que não está mecânico? Será que a prece está realmente cumprindo uma proposta de conexão? E essa conexão é com quem, efetivamente, que a gente está estabelecendo? O professor, é porque eu deixei passar uma... Quando o senhor falou do Deus escreve certo por linhas tortas, né, eu entendo essa passagem com um seguinte ensinamento. A gente, às vezes, dentro da nossa racionalidade, acha que os caminhos são lineares e como a gente traçou, que é, às vezes, uma audácia, né? Você, como falou, você faz sua parte e costumo pensar que o como, às vezes, a natureza organiza. Então, acho que é até válido o discurso de Deus escreve certo por linhas tortas, se a gente pensa que esse Deus é essa energia organizativa, essa fonte criadora. Eu entendo o que você fala, mas aí eu vou ter que partir do princípio que ele que decide, e eu não acredito nisso. Eu acredito que é a gente que decide. Então, eu escrevo por linhas tortas para chegar um dia no que eu acho que é certo. Deus está em algum lugar, mas não é quem escreve, na minha visão. E ela não lhe sinaliza para que o caminho, às vezes, não é esse? Está dando errado, está dando errado, está dando errado, você segue. Às vezes você muda um pouquinho e acontece. Aí você coloca quem lhe sinaliza no lugar e eu coloco quem me sinaliza no lugar. Mas para mim não é Deus que me sinaliza. Mas não é sobre isso. A gente olhar aqui, né, é eu sentindo essa conexão. Né? A gente tem que pensar em ser, em espírito, o Senhor do próprio destino. Não é o Deus que decide, não é o Deus que mostra o caminho, não é o Deus que resolve meus problemas, não é o Deus que resolve meu destino. Sou eu o espírito. Deus tem que estar numa outra equação. O sentir o divino, o pertencer ao cosmos, aí a gente vai ampliar para várias outras discussões. Mas a gente tem que tirar Deus desse lugar de quem decide as coisas pela gente, de quem toma a decisão, de quem escolhe se era para você passar ou não, se ele está te guiando, né? E colocar ele num outro lugar. Eu gosto do lugar daquela sua primeira provocação, que foi, eu sinto, né? Eu tenho um Deus aqui, eu sou Deus. Então, de alguma maneira, eu me sinto conectado a um divino, que eu entendo como sendo o Deus, e isso faz com que eu tenha força, potência, vontade, pense, haja, mude o destino, faça as coisas, né? Modele a vida, tal. A gente vai ver isso de várias maneiras aqui na ULI, que é essa potência que a gente é como espírito e como a gente se relaciona com Deus, que não é o Deus que resolve a nossa vida. Né? Então, a provocação é essa, é a gente, de alguma maneira, se relacionar com o Deus que a gente dá conta de se relacionar, mas tirar esse Deus do lugar que é quem resolve tudo que a gente vive. Né? E aí a gente vai ter que colocar ele num lugar mais sentido, né? Que é a sua provocação inicial, que é um lugar interno. Né? E se eu coloco ele lá fora me dizendo assim, está indo para o lugar errado, atenção, vira, está externo. Né? Tá? Foi? Plínio, e assim, quer dizer que isso tudo acontece só quando a nossa energia está focada no que a gente decide fazer?
Bem provável, que é o empoderamento nosso como espírito. Né? Não sei a verdade, mas eu acredito mais ou menos por aí. E assim, a gente deixa Deus de lado. Não de lado, mas com a gente, não dirigindo a gente. Saca? Leva Deus na mochila, mas não deixa ele puxar a corda. Você puxa, você põe a mochila e fala, Deus está aqui, ó, se eu precisar, a gente conversa. Mas não põe ele puxando uma corda e você seguindo, sabe? Porque eu penso assim, que é isso que me dá vontade de prosseguir. Eu estar focada que Deus está ali à minha frente, não é decidindo, mas me induzindo a seguir aquele caminho que eu estou certa. Certo. Tá tudo bem, siga assim. Vai chegar uma hora que você dá uma corridinha a mais e ultrapassa ele e fala, vai aí, se eu precisar eu te chamo. Aí ficou bom. Aí arrasou. Né? Mas se ele está ali decidindo, ele ainda está externo, tomando as decisões. Ele é aquele Deus lá que a gente está com medo, que a gente... Eita, Deus está nervoso, deixa eu reduzir. Né? Mas e se a gente falar, peraí, Deus, dá licença, vou na frente agora aqui. Fica por perto que se eu precisar eu grito. Né? Aí a gente está tendo uma relação mais de empoderamento pessoal. Né? Que vai de encontro com o que a colega falou aqui, que é, opa, tem um Deus aqui dentro de mim, que talvez seja até eu na minha percepção de divino. Né? A provocação é essa, é como é a sua relação com Deus. Né? Se é Deus que está resolvendo suas coisas, ok, é como você está lidando com Deus nesse momento. Experimente começar a resolver por conta própria e pôr Deus em outro lugar. Essa é a provocação. A sua metáfora é bem boa. Ele está ali na frente, mas ele não está decidindo, mas ele está me guiando. Opa! E se você colocar ele, chama ele para ir para o lado, então, vamos começar esse ano, esse semestre, para pôr ele do lado. Vai, Deus, vai aqui do meu lado, pelo menos eu estou com você aqui, vai dando uma abertura nas portas aqui e tal, né? Mas deixa eu ir também tomando a decisão de qual porta entrar, né? Até dar uma sopradinha no meu ouvido se eu estiver entrando na porta errada, né, para dar uma corrigida no caminho, é uma boa mudança já de relação. Mas eu entendo que a legal mesmo é põe ele na mochila e fala, fica aí, se eu precisar de você eu te aviso. Agora sou eu. Né? Não vai sem Deus, mas ele está na mochila ali. Né? Tem que ser um Deus pequeno para caber na mochila, senão vai ficar pesado. Você tem que aliviar um pouquinho a carga moral de Deus, para você não carregar um super Deus nas costas. Né? Que isso é uma pressão importante, mas é um outro tema. A gente vai discutir isso lá na frente, no 6, no 7. Ok? Vamos bem? Para a gente fechar, a fé e a compreensão de Deus. Olha o que a gente tem aqui. Ó. Primeiro, a provocação, é óbvio, a gente transcender a crença cega. Né? Usar uma fé raciocinada. Usar um raciocínio, a emoção e o discernimento e a lógica para a concepção de Deus. Né? Não é Deus que vai fazer a chuva, não é Deus que vai tirar o cara do sinaleiro para não me assaltar. Né? A gente tem que perguntar se a gente não vive buscando Deus no externo. Né? Será que a gente não está buscando esse Deus lá fora que resolva as coisas? Deus deve ser de dentro para fora. E a provocação do verbo é sentir. Sentir Deus. A relação que a gente deve buscar com Deus é a de sentir. Complexa, despojada de Deus mandando, né? Porque você não sente quem manda, você sente. Não é obedecer a Deus, temer a Deus, agradecer a Deus, pedir a Deus, é sentir. Isso vai nos empoderar como espírito, porque a gente sente Deus. E essa metáfora de colocar ele na mochila é isso, eu sinto ele por perto. O Deus que eu concebo, a forma como eu vejo Deus. Olha o que Adenauer fala aqui, ó. A fé em Deus significa a compreensão lógica e sentida de sua existência. Lembra que Deus é uma necessidade psicológica e que a presença dele nos alivia nas tensões? Se eu souber que ele está na mochila, não fica legal? Está aqui, ó. Estou andando, fazendo minha trilha ali, e ele está aqui. Mas não é um Deus ali me falando, vai por aqui, vai por ali, não tropeça, tropeça, agora tropeça para você ver como tropeçar é bom. Né? Esse é o Deus de fora, que vem sendo feito aos séculos todos. O que a gente está provocando é um Deus sentido. O que a gente quer de reflexão importante, então, nessa aula de hoje? Primeiro, qual é a sua relação com Deus? Né? Não sei se vocês já tinham feito uma reflexão de Deus nesse jeito que a gente fez hoje, né?
Talvez a gente estivesse só no automático. Deus, 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 vai com Deus, fica com Deus, viaja com Deus. Obrigado, Deus. Ai, Deus não ajudou, Deus não sei o quê, no tempo de Deus. Com um monte de frase pronta, né, da nossa cultura. Mas é a reflexão mesmo. Qual é a sua relação com Deus? Né? Então, a provocação dessa aula é: faça uma reflexão sobre sua relação com Deus. Como que você está lidando com Deus no seu dia a dia? Onde você põe Deus? Quando que Deus vem? Deus vem quando dá certo, Deus vem quando dá errado, Deus vem quando dá muito errado, Deus vem quando a vida bagunça, ou Deus vem quando a vida está toda boa, Deus vem na reunião de condomínio. Lá não, é meio difícil, na minha nunca tem, no meu condomínio, dali Deus parece que passou longe, porque dá umas brigas, ó. Percebe isso? Então a reflexão é essa. Qual é a sua percepção de Deus? Que Deus você está usando para seguir? O Deus do terremoto, lá, o Deus da chuva, o Deus do trovão, o Deus da ilha, né? O Deus que precisa pagar uma promessa de andar a pé 280 quilômetros porque ele fez algo por você? O Deus que você rezou e passou o colega do lado no concurso? A reflexão, então, é essa. Qual é a sua relação com qual Deus? Qual é o Deus, então? Né? Pense a partir do que a gente refletiu hoje aqui. Que Deus é esse que eu estou me relacionando? Será que eu não estava só usando um Deus assim, sem nem pensar quem era esse Deus? Aí você vai começar a se relacionar com um Deus mais verdadeiro. Porque no momento em que você começa a perguntar e pensar sobre o Deus, você fala, opa, talvez o Deus que eu estou pensando não é esse exatamente. E aí você vai se relacionar com um Deus mais verdadeiro. Para você. Não é o Deus certo. Não tem Deus certo, gente. O certo é o Deus que você percebe. É o seu Deus. A partir da percepção que você compreende, a partir da relação que você estabelece. Se o seu Deus é o Deus que te dá o carro novo e paga seus boletos, ótimo. Aproveite. Se o seu Deus é o Deus que lhe faz refletir e reagir para melhorar de profissão, para ganhar uma renda melhor, para comprar um carro e ter orgulho de ter sido você que comprou o carro, aproveite também. Mas vocês percebem a diferença da relação do carro novo? Eu compro um carro novo porque eu trabalhei, melhorei, ganhei um salário melhor, ralei, guardei dinheiro e falo, obrigado, Deus, você me deu um carro novo. Uou! E aí eu tenho um problema, sou atropelado e falo, pô, Deus, agora que eu tenho um carro novo, você me atropelou? Sacanagem. Aí eu falei, eu não estava merecendo. Não posso mais dirigir meu carro novo que Deus me deu. Percebem a relação? A gente tira a gente da relação e atribui tudo a Deus. Então a relação que a gente pretende ter com Deus é uma relação de troca. E essa, quem falou troca? Foi você? Arrasou. De troca, e essa troca é uma barganha, e isso já era em 3000 antes de Cristo. Calma, Deus, a gente vai se comportar, por favor, não solte um raio aqui na nossa tribo. Fique tranquilo, Deus. Né? Me ajude a pagar a parcela do carro, né? Eu vou me comportar. É a mesma coisa, só mudou a relação, a experiência material. Então, o que eu espero que eu tenha conseguido fazer em vocês é dar uma bagunçada na ideia de Deus que estava pronta sem aprofundar, para aqueles que ainda não tinham feito esse exercício, e mostrar que é importante a gente revisar a relação com Deus. Né? Que Deus é esse? Como que eu me relaciono? Qual é o papel dele na minha vida? Ele vai na frente falando, por aqui, cuidado do buraco, agora tropeça. Estou no comando. Ou ele vai dizendo assim, bora, venha, venha, ou ele vai aqui do lado, vamos junto, estou por aqui, ou ele vai na mochila, ou ele vai ficar lá na casa dele, qualquer coisa eu passo um WhatsApp e falo, dá uma força aí que eu não sei por onde ir. Entenderam? Metaforicamente, você escolhe onde você vai pôr Deus. O Deus é seu. A grande provocação é essa. O Deus é seu. É a sua percepção de Deus. Ao ponto dela estar aqui na primeira fila falando, no primeiro segundo, que ela é Deus. O Deus é dela. Ela pode ser Deus. Ela não vai ser meu Deus, mas até eu gostei do contato, porque né, já que eu descobri que ela é Deus, de repente ela resolve os problemas que eu não estou dando conta. Vamos bem?
Posso? Acho que pode, talvez eu não responda, mas faça a pergunta para você não dormir sem perguntar. É só para a gente fechar no tempo certinho. Dividir uma percepção construída nesse último ano de muita dificuldade. Pô, sacanagem isso, nos últimos 3 minutos você vai dividir o seu ano inteiro com a gente? Não. Eu tenho poder de síntese. Boa, vai lá. Nesse último ano eu tive contato com uma filosofia chamada I Am, né? Eu sou. E que está espraiada, inclusive, em muitas partes da Bíblia, quando Jesus Cristo fala, eu sou a ressurreição e a vida, etc. Nessa concepção, nós somos co-criadores, né? Como você bem coloca, eu sou co-criador. Deus, como eu acredito, está em mim, mas eu preciso levantar e estudar diversos dias para passar, e até depois dizer, não quero não a USP, mas eu já passei e eu tive competência para conseguir. Dentro dessa relação existiu uma dificuldade enorme, que foi sentir que eu era Deus, porque tinha uma perspectiva de soberba, já que eu nunca fui Deus, Deus é alguém inatingível, superiorzão, eu jamais seria Deus. Então, o sofrimento maior inicial foi conseguir construir isso em minha mente sem pensar na soberba, tá? Daqui um pouquinho, a gente começou a trabalhar com decretos, né? Eu sou, e, enfim, isso foi me aproximando. Quando eu pensava em eu sou, eu pensava em Deus e na partícula de Deus em mim, na centelha. Isso tem transformado a minha vida, tem me colocado como co-criadora. Por isso que hoje eu ouso dizer para você que hoje eu namoro com essa perspectiva de que Deus sou eu, né? E que posso transformar meu mundo. Maravilha. Então, pega o WhatsApp dela, galera. Quem não está encontrando Deus aí, manda um zap para ela que ela vai desenrolar. No mínimo, contato ela deve ter dele. Bom, espero que a gente tenha conseguido fazer uma reflexão, tá? Então, nos vemos aí pela ULI, sigam firmes. Isso daqui é uma casa muito legal de abertura para ideias, para reflexão, para pensar verdades, né? Não tem verdade absoluta aqui. A gente vai estudar, sim, o espiritismo, vai estudar psicologia, vai fazer várias questões transversais com outros conhecimentos ao longo dos ciclos, e tenho certeza que vocês vão curtir aí todas as suas jornadas aqui na ULI com a gente. Tá? Eu também comecei aí, uns 12 anos atrás, eu acho, e a gente está nesse lugar de troca, aprendendo, né? Dividindo as interrogações todas, e com certeza a gente vai construindo juntos, tá bom? Valeu, gente. Obrigado.